Olá galera, aqui é o professor Isaac Azevedo, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós iremos fazer mais uma aulinha sobre óptica geométrica, falando sobre espelhos planos e suas propriedades. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe com os amigos e não perca essa grande aula sobre espelhos planos. Segue a vinheta e vamos lá para a aula. Bem, galerinha, nós iremos continuar aqui falando sobre espelhos planos. Antes de começar a falar sobre espelho plano, nós temos que entender um pouquinho sobre as leis da reflexão. Então, para ilustrar melhor para vocês, eu coloquei aqui um espelho, logicamente, nosso espelho plano, onde nesse espelho vai vir um raio de luz do infinito que vai tocar, que vai incidir no meu espelho. A esse raio de luz, nós iremos chamá-los de raio de incidência. Nesse ponto que o raio tocou meu espelho, eu vou traçar aqui essa reta que vai ser normal à superfície. E a partir dela, nós iremos traçar um segundo raio, que vai ser o nosso raio refletido, que nós iremos batizar aqui de RR, raio refletido. Outra coisa que nós temos que entender nessa lei da reflexão é o ângulo que é formado entre o raio de incidência e a reta normal, que eu coloquei como sendo I, ângulo de incidência. Também há a formação de outro raio, de outro ângulo entre o raio refletido e a reta normal, que vai ser nosso ângulo de reflexão. Ok, gente? Nunca confundir essa angulação. Ó. Alguns alunos confundem esse ângulo como sendo da reta normal até o espelho. Notem que ele não vai até o espelho, é entre a reta normal e o ângulo e o raio de incidência e entre a reta normal e o raio de reflexão. Ok, meninos? Coloquei aqui embaixo só uma pequena legenda para que a gente possa memorizar melhor. RI, raio de incidência, RR, raio refletido, I, ângulo de incidência, R, ângulo de reflexão. Feito isso, nós temos duas leizinhas que vai reger essa reflexão. Primeira lei, o raio de incidência, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, estão contidos no mesmo plano. Professor, eu não consigo entender essa ideia de estar no mesmo plano. É só imaginar de onde você está assistindo. Algumas pessoas devem estar no celular, outras no seu computador, mas note que quando você analisa essa ilustração, todas essas retas estão contidas no plano do seu celular ou estão contidas todas nos planos dos seus computadores. Nenhum raio de luz desse está saindo da sua tela nem entrando. Por que isso acontece? Porque eles são coplanares, pertencem ao mesmo plano. Segunda lei da reflexão fala exatamente sobre aquele ângulo de incidência e aquele ângulo de reflexão. Tá aqui a importância de você saber de onde ele começa até onde ele termina. Porque esse ângulo de incidência, esse ângulo de reflexão, eles vão ser sempre iguais para superfícies polidas. Ok, gente? Então, esse ângulozinho I, que vai da reta normal ao raio de incidência, e esse ângulo R, que vai da reta normal até o raio de reflexão, eles são iguais no espelho plano. Ok, meninos? Tranquilo, né? Então, vamos prosseguir aqui vendo a formação de imagem para corpos pontuais. Notem que eu coloquei aqui um observador, uma moça, né, de vestido aqui laranja, e de frente dela eu coloquei um espelho plano. Também coloquei um corpo pontual que nós iremos chamar de objeto. Logicamente, esse objeto ele vai emanar um raio de luz que vai tocar no espelho e vai refletir para o observador, causando a sensação de visão. Professor, mas eu quero saber onde forma a imagem. Para você fazer essa imagem, eu tenho aqui uma dica muito interessante. Ó. Você vai pegar esse raio que refletiu para o observador e vai continuá-lo para de trás do espelho, como se fosse o campo de visão do observador. Estão vendo aqui? Você vai pegar agora, passando pelo corpo pontual, traçar uma reta normal à superfície do espelho. Lembrando que essa reta normal tem que fazer 90 graus. E onde essa reta normal encontrar esse raio prolongado, é onde vai aparecer a nossa imagem.
Sendo que a distância que o objeto se encontra do espelho, que eu coloquei D, vai ser exatamente a mesma distância que a sua imagem vai aparecer em relação ao nosso espelho. É uma das propriedades que nós temos no espelho plano. A distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. No caso aqui, ó, do objeto ao espelho, nós temos uma distância D, e do espelho até a sua imagem, nós temos a mesma distância D. É muito importante que você entenda a formação dessa imagem para que a gente possa trabalhar bem a ideia da formação da imagem no corpo extenso. Professor, como é que ficaria então essa ideia da formação da imagem no corpo extenso? Acompanhe aqui comigo rapidinho no próximo slide. Aqui eu coloquei novamente o espelho plano. De frente do espelho plano, coloquei a letra F para ficar bem evidente o que acontece com a imagem em corpos extensos. Tracei aqui a reta normal à superfície do espelho para que a gente possa ter uma referência da sua imagem. Onde é que eu vou formar essa imagem? Ok? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer a formação da imagem? Vou pegar a ideia do ponto. Inicialmente, nós iremos pegar esse ponto que está a uma certa distância D e projetá-lo do outro lado do espelho. Então, esse ponto que apareceu é referente a esse primeiro vértice que está numa distância D do meu espelho. Logo, se o objeto está a uma distância D do espelho, essa imagem tem que estar a mesma distância D do espelho. Vou pegar agora esse segundo vértice, gente, ó, e vou colocá-lo também do outro lado do espelho. Vou conservar essa distância e ele vai aparecer bem aqui do outro lado do espelho. E nós iremos fazer isso para todos os seus vértices, ó. Vou colocar esse pontinho aqui, ó, do outro lado e vou fazer para todos os seus vértices. Notem que eu vou tendo ali o esboço da formação da minha imagem, no caso aqui da letra F. E quando eu formei a imagem, gente, ó, olha o que aconteceu. A imagem sofreu uma reversão. Essa imagem é reversa. Nós temos algumas características interessantes para colocar aqui na formação da imagem por um corpo extenso. Primeiro, nós já vimos, a imagem é reversa. Segunda propriedade, a imagem é sempre virtual. No espelho plano, sempre há formação de uma imagem virtual. A imagem, ela é dita enantiomorfa. Enantiomorfa é a ideia da reversão da imagem. Você pode pegar essa ideia de enantiomorfa com as suas mãos. Se você tentar sobrepor uma mão com a outra, você não consegue. Agora, se você pegar a sua mão, reverter uma delas, você consegue sobrepô-las. Por quê? Porque suas mãos são objetos enantiomorfos. Outra coisa que eu tenho que levar em consideração é o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. Notem que esse tamanho, gente, se conservou. A altura do objeto é igual à altura da imagem. Essas são algumas propriedades relevantes que você tem que anotar para não esquecer durante uma prova referente a espelho plano, ok? Nós também podemos, gente, fazer uma associação entre espelhos planos. No caso aqui, na nossa figurinha, eu coloquei dois espelhos, um de frente do outro, não é isso? Formando entre eles um ângulo. Notem que esse objeto, uma vela, provocou 4 imagens aqui nesse espelho. O raio de luz que está saindo dessa vela, ela está pegando aqui no espelho, ó, e começa a refletir. E como ele fica preso durante certo tempo dentro do espelho, ele consegue formar mais do que uma imagem. E, no caso aqui, quando ele não consegue mais ficar confinado, ele sai, né, provocando aqui a quebra da imagem. Então, esse objeto, com essa angulação entre os espelhos, formaram quantas imagens? Formaram 4 imagens. Aí você deve estar se perguntando, professor, como é que eu faço para calcular a quantidade de imagens formadas nessa associação de espelhos? Existe uma forma para isso. Está aqui a nossa equaçãozinha, ó. N, que é o número de imagens formadas no espelho, vai ser igual a 360 graus, dividido pelo ângulo que há entre os espelhos, menos 1. Essa equaçãozinha me permite calcular o número de imagens formadas nos espelhos, tendo apenas o ângulo entre eles. Ok, meninos? Eu coloquei logo depois aqui um exemplo
É uma questão bem interessante que eu sempre utilizo em sala de aula para explicar direitinho para os nossos alunos. A questão fala o seguinte, prestem atenção. Uma foto de um casal é tirada entre dois espelhos planos verticais que formam um ângulo de 60 graus entre si. Qual é a quantidade de indivíduos que aparecem na chapa? Gente, a questão aqui está me dando uma associação de espelhos onde o ângulo entre eles é de 60 graus. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos calcular o número de imagens formadas no espelho plano, não é isso? 360 sobre alfa menos 1. Esse ângulo alfa, que é o ângulo entre os espelhos, é 60 graus, então nós iremos substituir. Ficou 360 sobre 60 menos 1. Dividindo aqui, gente, 360 por 60 dá 6. E 6 menos 1 dá 5. Tio, então entendi, né? Formaram-se 5 imagens nos espelhos. Muito bem. Mas notem que eu estou pegando esse valor e multiplicando por 2. Por quê? Porque essa equação ela calcula quantas imagens são formadas para cada um objeto. No caso aqui, nós temos um casal, nós temos duas pessoas. Então, vão aparecer 5 imagens da mulher e vão também aparecer 5 imagens do homem, fazendo aqui um total de 10 imagens no espelho. Então, nos espelhos aqui, gente, vão aparecer um total de 10 imagens. Só que a questão aqui, ela traz uma pequena pegadinha, né? Que você pode escorregar nela. Ela não está perguntando quantas imagens aparecem no espelho. A questão quer saber quantas imagens, quantos indivíduos aparecem na chapa fotográfica. Então, na chapa fotográfica vão aparecer as 10 imagens no espelho, mais o casal, mais 2 pessoas. Então, na chapa fotográfica irão aparecer 12 imagens, no caso aqui seria o item D. Gente, nossa aula sobre espelho plano era isso. Espero que tenha ajudado você a entender melhor esses conceitos de espelho plano. Na próxima aula que eu vou postar aqui sobre óptica geométrica, nós iremos resolver mais algumas questões a respeito de espelho plano e a aula 1 e a aula 2. Gente, um grande abraço, estudem e até a próxima aula.